Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês. Então vou trazer um vídeo hoje aqui, tá? Que é um conteúdo um pouquinho diferente, tá? Então vai entrar nessa playlist aqui de diversos, tá? Eu estava trabalhando e dando uma estudada sobre Polygon, tá? Então gerar polígonos no Android, né? E o material ele é bem escasso para trabalhar com polígonos, né? E é bem básico, tá? Geralmente o que acontece é tu tem as coordenadas já definidas ali e aí só tu manda gerar o polígono, tá? Mas geralmente não é isso que a gente quer, né? Geralmente a gente quer que o usuário informe as coordenadas, né? A gente tem que pegar as coordenadas e a partir de então gerar um polígono, né? Então a ideia aqui é tentar ajudar um pouco você que está buscando conhecimento nessa parte de polígonos, né? Eu fiz algumas implementações aqui. Eu estou espelhando o meu dispositivo móvel. Deixa eu abrir ele aqui, tá? Que a ideia é um aplicativo aqui que é para regularização fundiária, tá? Só que ele tem algumas funções aqui de polígonos, tá? Então aqui tem um módulo aqui chamado topografia, tá? Que ele tem uma série de informações que o usuário vai preencher. Então aqui tem uma lista aqui de imóveis, né? Ele pode pesquisar por aqui, ó, o número da matrícula do imóvel, tá? E ali a gente volta, tá? Mas eu não vou querer pesquisar, eu vou pegar esse primeiro mesmo aqui, tá? Isso aqui está salvo num banco de dados no SQL, tá? E essas informações vêm de lá. Então a gente tem algumas informações aqui e algumas que o usuário vai preencher aqui, tá? A gente pode clicar aqui, usar o teclado do nosso dispositivo, tá? Então deixa eu fechar o teclado aqui. A ideia aqui é uma activity, né? Então a gente tem o nosso XML aqui também, tá? Em alguns campos, tá? E eu coloquei um mapa aqui dentro, tá? Como que eu coloquei um mapa aqui, tá? Eu vou mostrar depois o arquivo para vocês. Eu coloquei um frame aqui dentro, tá? E depois eu só mandei mostrar o mapa dentro desse frame aqui, tá? E dentro desse frame também, tá? Eu coloquei um Flutter Action Button, tá? Esse Flutter Action Button, tá? Você vai ter que instalar uma dependência, tá? Porque ele é como se fosse uma biblioteca externa, tá? Então ele é um projeto externo que eu catei aqui no GitHub ali, dando uma pesquisada, achei bem interessante, tá? Mas aí eu mostro para vocês com mais detalhe também, tá? Na verdade esse mapa aqui ele vai estar pegando a posição do usuário, né? Mas eu deixei setado aqui, tá? Eu deixei uma posição padrão só para mostrar para vocês algumas funcionalidades, tá? E eu deixei aqui na prefeitura de Bagé, tá? Então tem um ícone aqui, ó, um marcador, né? Um marker, tá? Então a gente vai sempre utilizar aqui nessa posição, tá? Mas o dispositivo eu vou mostrar depois para vocês. Tem um método que ele vai estar buscando sempre a posição do usuário, tranquilo? Bom, aqui as outras informações não interessam pra gente no momento, tá? Então, o que, que a pessoa vai preencher aqui, tá? Então tem um botão aqui quando ele finaliza, vai ficar por baixo aqui do ícone do app que eu estou utilizando para espelhar, mas tá aqui, ó, aqui a gente finaliza o nosso cadastro. Então tem várias informações que o usuário vai preencher aqui, tá? E uma dessas informações, tá, seriam as coordenadas do lote. Por exemplo, ele tem que marcar os cantos do lote. Por exemplo, eu quero marcar os cantos da prefeitura aqui, tá? Então eu vou pegar essas coordenadas, tá? Mas existem algumas funções que eu quero mostrar para vocês, tá? Uma delas aqui a gente tem a possibilidade aqui em cima aqui de mudar o mapa, tá? Eu deixei só dois tipos de mapa, tá? Que é o mapa normal, né? Que a gente tem, tá? E ele pode mudar para o mapa que está setado, né? Que é o mapa híbrido, tá? Então tem um método ali que eu só testo ali qual mapa que está setado, né? Eu coloquei uma chave para a gente controlar, então eu vou mostrar esse método aqui também para você, tá? Então aqui a gente muda o tipo de mapa, tá? Esse outro aqui é para limpar as coordenadas, tá? Então eu preenchi as coordenadas, tá? Mas eu quero ver que tem um erro, eu quero limpar, tá? Eu clico aqui,
eu limpo todas as coordenadas. Então eu pego isso aqui, as coordenadas vão estar sendo adicionadas numa lista, tá? Numa lista do tipo lat lng, tá? Então quando eu clicar aqui eu vou limpar minha lista, tá? E aqui eu tenho uma função aqui, tá? Um método aqui, melhor dizer, né? Para gerar e apagar o polígono, tá? Então como é que eu vou marcar os pontos, tá? Deixa eu só mudar o tipo de mapa aqui, porque daí fica claro, fica melhor de ver, tá? Então deixa eu aproximar bem aqui, tá? Como é que eu vou? Eu coloquei aqui o long click listeners, tá? Então eu vou clicar, vou ficar pressionando e ele vai marcar. Aqui tem um pontinho X agora aqui, que ele marcou, um marcador, tá? Eu vou clicar e vou segurar e ele vai adicionar outro ponto. Se você olhar, tá dando um toast aqui embaixo dizendo que a coordenada foi adicionada, tá? Eu vou adicionar outro ponto aqui. Então ele adicionou, tá aqui o toast, ó, que ele tá mostrando a latitude e a longitude, tá? Eu vou mostrar outro aqui, tá? Então, tenho 4 coordenadas, tá? Quando eu clico aqui em gerar polígono, o que acontece? Ele gera o polígono aqui para mim, tá? Dentro do método, então ele já está trabalhando também se eu apagar algum desses pontos, por exemplo. Para apagar o ponto é só um clique, tá? Então eu cliquei em cima do ponto, ele apaga, ele já reordena os pontos dentro da lista lá, tá? Para sempre ficar com um polígono. Se eu apagar outro, tá? Ele vai apagar o polígono, porque agora só tem 2 pontos, tá? Então o mínimo que eu tenho que ter são 3 pontos, tá? E se eu clicar agora aqui, ele gera de novo aqui pra mim. Eu posso ir clicando aqui, ele vai gerando o polígono, tá? E se eu clicar aqui de limpar, ele vai limpar tudo, tá? Então ele apaga o polígono e vai apagar as coordenadas também que estão lá na lista. Ele vai esvaziar a lista, tá? Então eu posso ir adicionando, por exemplo, cliquei em um, tá? Se eu mandar gerar o polígono, ele vai dar um toast aqui embaixo que está por trás aqui, tá? Do, do, do nome do app que eu estou usando para espelhar, mas ele dá um toast ele dizendo que no mínimo tem que ter 3 coordenadas, tá? Então vou adicionar outro ponto aqui, adicionou ali a latitude e a longitude, se eu mandar gerar, ele vai dizer que o mínimo é 3 pontos, tá? Eu vou colocar um terceiro ponto agora aqui, tá? E agora se eu mandar gerar, ele gera o polígono para mim. E se eu começar a adicionar pontos, ele vai começando a gerar o polígono baseado nesses pontos. Se eu apagar por exemplo, eu quero apagar o primeiro ponto que eu coloquei. Se eu clicar aqui, ele vai reordenar os pontos no polígono, tá? Isso aqui que é interessante também, tá? Então isso aqui depois eu vou mostrar no código para vocês aí como é que tá implementado, tranquilo? É bem fácil, tá? Então isso aqui é geralmente o que a gente precisa fazer com polígono e não o básico que a gente acha nos livros e acha nos sites, tá? Então a ideia é dar uma forcinha para você, tá? A começar a trabalhar com polígonos também. E outra coisa interessante também é polilinhas, né? Então a gente utiliza polyline e polygon, tranquilo? Então a ideia é mais ou menos essa, tá? A gente gerar um polígono, a gente vai clicando, a gente vai adicionando uma lista e a gente vai mostrando o polígono ordenado. Tranquilo? Há outras coisas que eu estou estudando no momento também, tá? Mas que eu não fiz a implementação ainda, eu estou em fase de teste, tá? Uma delas é, por exemplo, se eu quero arrastar um... deixa eu gerar aqui, tá? Eu já tinha a função aqui de arrastar, tá? Então eu posso clicar em cima de uma coordenada aqui, né? Desse marcador X que eu tenho, tá? Eu clico em cima dele e posso arrastar ele, tá? Mas aí quando eu arrasto eu tenho que também ir alterando aqui o polígono também, tá? Em tempo de execução, tá? Esses testes eu ainda estou fazendo, tá? E outra coisa que eu quero fazer também, tá? É para calcular a área, tá? Eu já achei algumas bibliotecas aqui que a gente vai utilizar para calcular a área de qualquer polígono, tá? Então isso aqui está em fase de teste. Quando eu terminar, eu trago um vídeo para vocês mostrando a implementação, tranquilo? Então a ideia é mais ou menos essa, a gente ir clicando e a gente ir adicionando o polígono. E qualquer ponto, por exemplo, aqui eu cruzei em cima do polígono, né? E qualquer ponto que eu apague, por exemplo, eu vou apagar esse aqui, gerou aqui, tá? Lembrando, tem que ser sempre na ordem, né? Sempre na ordem do polígono para ele não cruzar. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai cruzar o ponto lá, ó. E aí ele já apaga, tá?
Então aqui volta ao normal. Se eu apagar esse ponto aqui também, eu posso apagar aqui, ó. Ele vai fazer a conexão ali. Eu posso apagar esse outro aqui. Deixa eu pegar aqui também no cantinho. Ali, tá? Bom, acho que isso ficou bem claro, né? E aqui eu posso apagar o polígono, ó. Tá? E eu posso limpar a lista, que daí eu limpo tudo, tá? Claro, isso aqui vai estar sempre buscando, quando ele abrir o mapa aqui, ele vai estar sempre pegando a posição do usuário, tá? Eu deixei setado uma coordenada fixa aqui só para ficar mais fácil a demonstração, tá? E aqui eu fecho o meu Flutter Actual Button, tá? Deixa eu mostrar o código agora para vocês aqui, tá? Aqui eu tenho a minha Activity, tá? Então tem várias coisas aqui dentro, porque eu tenho aqueles outros campos, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui um Package Model, tá? Que daí eu tenho as definições de topografia, de imóvel, tá? Então quando eu tenho aquela listagem ali, que eu mostrei para vocês que eu posso pesquisar o número da matrícula do imóvel, por exemplo, tá? Eu busco pelo imóvel, tá? Então eu passo aquele imóvel de uma activity para outra, tá? Então eu recebo aquele imóvel aqui. Então tem vários campos aqui que eu vou preenchendo, tá? Mas os mais importantes para a gente no momento, tá? Eu estou utilizando o Firebase, tá? Então vocês vão ver o Firebase aqui, tá? É usar o Google Map Mmap, né? Location Manager, tá? O Location Listeners, tá? Eu tenho um Polygon aqui, né? Polygon que eu utilizei como nu no momento, tá? Eu tenho esse Maker que eu estava fazendo uns testes, mas eu não estou usando ainda eles, tá? Mas o que eu estou usando é esse aqui, ó. Eu criei uma lista aqui do tipo lat.lng, né? Que eu chamei de lat.lng list e new array list, tá? Eu tenho um boolean que eu chamei polygon visível, que eu setei ele como falso, tá? Que é para mim controlar uma chave que eu controlo se o polígono está visível ou não. Porque eu utilizo o mesmo botão aqui para mostrar o polígono, né? Então tem um botão aqui, ó, para mostrar o polígono, tá? Então se eu clicar uma vez ele vai mostrar, se eu clicar outra vez ele vai apagar, tá? Por isso que eu preciso de uma chave aqui para testar se ele está falso ou ele está verdadeiro, que daí conforme ele clica eu vou trocando o valor da chave. E a mesma coisa para o tipo de mapa aqui, tá? Eu deixei um aqui, e aí quando ele clica ele troca o tipo de mapa, tá? Eu vou trocar esse valor aqui. E aí é só um testezinho bem simples, tá? Deixa eu passar para baixo aqui, tá? Então aqui eu tenho o Support Map Fragment, tá? Que é aquele fragmento que eu coloquei lá, que eu chamei de map, tá? Que ele está dentro do content atualizar topografia, tá? Então eu tenho o atualizar topografia activity XML, né? E eu tenho o content dele também, tá? Então eu tenho o fragment aqui dentro, ó, dentro de todas aquelas outras informações que eu tenho, edit text, text view, image, várias coisas que eu criei lá, tá? Eu separei tudo, utilizei bastante linear layout para separar como se fossem containers, tá? Para deixar tudo um abaixo do outro, como vocês viram ali na demonstração, tá? Então eu criei um linear layout aqui e botei o fragmento dentro dele, tá? Então eu criei o fragment aqui, e aqui está o ID dele, né? O map, tá? E aqui dentro, junto deste fragmento, o que eu fiz? Eu coloquei essa biblioteca do Flutter Actual Menu, né? Não é um Actual Button, é um Actual Menu, tá? Então, o Flutter Actual Menu, porque ele mostra um menuzinho, né? A gente tem um menu aqui que ele estende esse menu para nós aqui, ó. Então, eu clico em cima, ele estende, tá? Então, a maioria dos campos eles já vieram por padrão, tá? Eu mudei alguns conforme o que era mais interessante para mim, como cor, por exemplo, posição do botão, tamanho, tá? Então, eu posso deixar depois o link do GitHub aqui, onde vocês podem pegar esse modelo, tá? E aqui eu coloquei, tá? Os actions button, né? Então eu tenho aqui, ó, mudar mapa, tá? Que é o on click, né? On click mudar mapa. Eu tenho o on click para limpar as coordenadas, que é quando eu limpo a lista, né? E
e eu tenho outro onClick aqui para gerar o polígono, tá? Então esses aqui são o arquivo XML aqui do content que eu tenho para o projeto, tá? Então várias coisas aqui bem interessantes, tá? Então deixa eu voltar para cá. Então eu tenho aqui o map, tá? Outra coisa interessante que eu tenho que implementar aqui na Activity, tá? Para utilizar mapas, tá? Eu tenho que fazer a implementação de onMapa read callback, tá? E se você olhar, eu tenho o serializable aqui para poder que eu estava fazendo os testes é receber objetos, né, como parâmetros enviados de uma activity para outra, tá? Bom, mas não veio o caso. Então, porque eu preciso ali é do map, tá? Então tem várias coisas aqui que eu estava fazendo alguns testes que eu deixei comentado. Então, validar topografia, salvar, iniciar escolar componentes. Eu tenho um método alerta aqui, né? Que é só para mostrar os toasts, para não ficar precisando escrever toast, toast, toast toda hora, né? Eu só chamo o alerta e passo a string que eu quero, tá? Aqui configura a topografia, validar os dados de topografia, verifica o checkbox lá para ver se a pessoa realmente validou os dados, né? Se os dados estão corretos. E a partir daqui começa a ficar interessante, ó. Então aqui eu tenho o onMapa read, né? Eu tenho o mmap aqui, tá? Aqui o set zoom control enable, né? Eu já seto ele como um mapa híbrido, tá? Então por isso que eu coloquei 4, porque o 4 é o híbrido aqui, mas eu poderia utilizar Google Maps Map híbrido, né? Também, tá? E aqui que eu tenho um método aqui que eu busco a localização atual. Deixei comentado só por causa deste exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu utilizei outro método aqui, que é o fixo, que é o local teste, tá? Mas aqui eu tenho um método que recupera o local do usuário, tá? Então nessa linha aqui, tá? Eu tenho aqui o set ou map long click listeners, tá? Eu tenho a latitude e a longitude que eu estou pegando, tá? Estou salvando em duas variáveis do tipo double, lat e long, tá? Eu adiciono um marker, tá? Então toda vez que ele clicar, então tem marker, mmap adiciona add marker, né? New marker options e a position eu passo o lat lng, tá? Que é esse que eu estou pegando aqui no onLong clicker, tá? E o ícone é o ícone padrão, o xizinho que eu peguei aqui, que eu criei ele, tá? E aqui eu tenho outro parâmetro que é aquele que eu disse que eu estava testando para vocês, a Dribble True, tá? Que é para arrastar os marcadores, tá? Toda vez que eu adiciono um marcador, então eu já adiciono na lista de latitude. Então eu tenho lat lnglist, tá? .add e eu adiciono a latitude, tá? E aí eu testo o polígono, tá? Aí eu tenho que vir testando os polígonos. Se o polígono visível for igual a true, tá? Então eu vou remover o polígono e aí eu testo. Se o tamanho da lista for menor que 3, então adicione no mínimo 3 coordenadas. Se não, polígono, e aí eu vou utilizar o polígono aqui, né? Então mmap, adicione polígono, new polígono options, adicione all, então vou adicionar todas as latitudes, né? Vou usar todas as latitudes que eu tenho na lista, na verdade, eu estou passando a lista aqui, né? Então adiciona tudo que está na lista, por isso add all. Stroke color, então é a cor que eu da linha, né? Color gray, verde, tá? Aqui seria o tamanho da linha. E o fill color aqui é essa cor de fundo que eu tenho aqui, que eu preencho o polígono, tá? Então, eu estou passando aqui numa escala RGB, por exemplo. Deixa eu marcar 3 pontos aqui, só para mostrar para você. Marcar outro ponto aqui em cima, vamos gerar um polígono aqui. Gerar. Então, essa cor aqui que eu tenho aqui de preenchimento aqui, tá? Então, é uma cor RGB aqui. Então, eu estou passando aqui ó, o vermelho, o verde e o azul, os valores dele. E o alfa é a transparência, tá? Então o valor do alfa determina a transparência, para ele não ficar totalmente preenchido, tá? Por exemplo, se eu mudar um mapa aqui, eu posso ver que eu ainda tenho uma transparência aqui, consigo ver por baixo do que ele cortou, que o outro ponto eu adicionei ali. Deixa eu apagar esse ponto aqui também. Deixa eu adicionar um aqui. Deixa eu adicionar outro aqui para ver. Tá. Então é este daqui. Aqui. Se eu adicionar aqui,
Vamos gerar um polígono aqui. Ali está cruzando os pontos. Deixa eu limpar aqui. Vamos gerar 4 pontos. Gerar um aqui, outro aqui, só para você ver que tem uma transparência, tá? Outro aqui, vamos gerar o polígono, ele gerou aqui, ó. Então dá pra ver que tem uma transparência aqui, tá? Então essa transparência é definida por esse alfa aqui, tá? E aí eu tenho aquele um dos testes que eu estava fazendo com o marcador, que eu estou adicionando o marcador numa lista também, mas eu acho que eu não vou utilizar isso aqui, então eu vou tirar fora, tá? Então aqui eu estou monitorando a posição de arraste, que eu deixei comentado, né? Então toda aquela parte de arrastar o marcador, tá? Então por enquanto eu não vou mexer com isso, mas eu deixei comentado aqui porque alguns testes eu já estava fazendo, tá? E aqui remover um marcador do mapa, tá? Um marcador, como que eu removo? Eu utilizo o set on marker click listener, tá? Então eu tenho o on long para botar o marcador no mapa, né? E pegar a coordenada e já lançar dentro da lista lat lng, tá? E aqui eu removo o marcador, tá? Então pego a posição do marcador que eu estou clicando em cima e aí eu pego a lista e removo da lista naquela posição, tá? E o marcador eu removo, aí por isso que eu tenho marker remove aqui. Então pego a lista, removo da posição que eu estou clicando e pego o marcador e removo também. E aí eu testo o polígono. Eu tenho que testar novamente para poder mostrar o polígono, né? Se o polígono for igual a true, que é visível, tá? Então o polígono remove, eu vou limpar o polígono e gerar ele novamente, né? Então se for menor que 3, adicione no mínimo 3 coordenadas. Se não, aí eu gero o polígono novamente, aquele mesmo trecho de código, tá? E aí, marcador removido. Eu tenho um alerta aqui, né? Só para mostrar para o usuário, tá? Então, aqui o método que eu tenho aqui só para pegar a coordenada padrão, né? Então ela vai ser sempre aquele o teste local, né? Por isso que está sempre na prefeitura ali de Bagé, tá? Então isso aqui acho que não tem muito mistério, né? Para mostrar o marcador naquela posição ali, uma posição fixa, tá? Mas como eu disse para você, eu tenho aqui, que é o que eu utilizo no aplicativo, né? O método de recuperar local, tá? Então tem o locate o manager aqui, o locate o listener, tá? Tem todos os métodos aqui para pegar a posição atual do usuário, tá? Então ele pega a posição, adiciona, eu utilizo o on locate on change aqui, tá? E outra coisa interessante aqui, que depois aí eu tenho que testar as atualizações de localização, solicitar as atualizações de localização, né? O meu aqui por enquanto ele estava dando um erro aqui no GPS Provider, tá? Então eu estou utilizando o Network Provider. Eu sei que não é o melhor, tá? Mas é o que está funcionando no momento, até eu fazer alguns testes, tá? Eu estou testando outros métodos de pegar também aqui as coordenadas, tá? Mas é um pouquinho mais extenso, então por enquanto eu vou deixar esse aqui. Ele está quebrando galho legal aqui. Esses métodos que estão comentados aqui, tá? Eram os métodos que eu tinha feito, eu tinha criado um menu suspenso lá em cima para mudar o mapa, tá? Então eu tinha um menu, deixa eu mostrar para você. Aqui em cima eu tinha um menu, ó. Tinha 3 pontinhos aqui que eu clicava e abria umas opções aqui, tá? As opções que eu tinha ali, tá? Era de mudar o mapa, tá? Então eu tinha uma opção ali em cima. A primeira vez que eu fiz aqui em cima, tá? Mas eu achei melhor, como eu coloquei dentro de um fragmento aqui dentro da Activity mesmo, junto com toda a parte de informações que ele vai estar preenchendo. De repente o cara está aqui embaixo aqui e está uma opção aqui em cima, tá? Então eu achei mais viável colocar dentro do Fluctuator Action Menu aqui, tranquilo? Bom, isso aqui é esse trecho de código, eu deixei comentado aqui porque eu posso usar ele futuramente, tá? Eu sei que não é uma boa prática você deixar trechos comentados no código, né? Sei que muita gente faz, tá? Mas como está em fase de desenvolvimento ainda, aí é uso interno nosso aqui, vai ser utilizado em 5 tablets a princípio, tá? Então não é uma coisa muito volumosa, né? A gente não tem uma carga muito grande de colocar em produção isso, tá? Aqui é para limpar as coordenadas, tá? Então tem aquele método lá do onClick para limpar as coordenadas. Eu testo se a lista está vazia, né? Se a lista está vazia, então não tem nenhuma coordenada adicionada ainda, tá? Se não, eu vou pegar a lista, vou limpar ela, vou dar um clear, né? Vou apagar tudo
E o polígono visível eu vou colocar para false, né? E vou limpar o mapa. E aí eu busco a localização teste, né? Que é aquela da prefeitura fixa. Se não, eu vou buscar quando eu estiver utilizando mesmo, né? Ele vai recuperar a posição do usuário aqui, por isso que está comentado. Deixei comentar só para mostrar para você, tá? E aqui do outro on-click lá, que é gerar o polígono, tá? Então eu testo se o polígono visível, né? Se for falso aqui, tá? Se a lat, que é a lista, né? For menor do que 3, então adicione no mínimo 3 coordenadas, senão ele não vai adicionar o polígono. Se não, aí eu seto o valor do polígono para verdadeiro, né? Polígono e aí todo aquele trecho de código para mostrar o polígono. Tranquilo? Se não, polígono eu coloco falso e aí o polígono eu removo. Tranquilo? Não tem muito mistério isso daqui, né? Tem aqui só para apagar o polígono, tá? E aqui o trecho de código que eu mudei, que é para mostrar, dou um clique lá para mudar o mapa, tá? Então, como eu disse para você, eu tinha uma chave lá que é o polígono visível, que é do tipo booleano, e aqui eu tenho do tipo inteiro, tá? Então aqui é uma chave e aqui é outra chave. A chave sempre começa com 1, tá? Então, se for do tipo 1, eu vou mudar o mapa, né? Eu vou colocar o tipo 2 aqui, ele vai receber a chave 2, eu vou mudar para o normal, tá? Se não, se ele não for o 1, quer dizer que ele já é o 2, tá? Então eu mudo para a chave do tipo 1 e aí eu mando mostrar o mapa do tipo híbrido aqui, tá? Não tem muito mistério, é só isso aqui, tá? Poderia fazer com switch case aqui também, bem tranquilo, né? Mas como eu estava no rapidão aqui, usei if else, tá? Isso aí da complexidade ciclomática que a gente tem que ter cuidado com esse else, né? Esse if else, mas como eu disse para vocês, não é um projeto que vai ter grande volume de uso, né? Para uso interno nosso aqui, então está bem tranquilo, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu acho que você pode ir olhando aqui, eu acho que ficou um pouquinho pequeno também, tá? Você pode aumentar o vídeo aí, mas o que eu vou fazer para pegar os códigos e ir pausando, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar um novo vídeo que eu vou pegar esses trechos de código aqui, referente só a polígono, a geração do polígono, tá? Eu vou colocar lá no GitHub, eu vou criar um diretório lá e vou colocar todos os códigos lá, tá? Então, essa parte do código aqui da Activity, a parte do Content também, tá? E a parte do XML da Activity, tá? Então, atualizar topografia Activity XML também. E outra coisa que eu queria mostrar para você, onde eu adiciono as dependências, tá? Eu venho aqui no Builder do app de nível, aqui do nível módulo, tá? Então eu clico duas vezes aqui, tá? Aqui eu adiciono as dependências, tá? Então tem várias dependências que eu estou usando no projeto aqui que eu já fiz a implementação, tá? E a que eu estou utilizando no momento, eu tenho para Picasso, as máscaras de moeda telefônica eu estou usando, e aqui eu tenho a dependência do Flutter Action Menu, tá? Então é essa dependência aqui que eu estou usando, você pode utilizar ela também, tá? Eu tenho outra dependência que eu estou testando ainda aqui, que é aquela da área do polígono aqui também, tá? Sempre que você adiciona uma dependência aqui, você tem que sincronizar o seu projeto. Então ele vai aparecer uma opção aqui em cima, sincronizar, e você sincroniza o projeto. Eu vou ter teste para ver se não tem nenhum erro, tá? Se tiver algum erro aí, você vai ter que dar uma pesquisada para solucionar. Tranquilo? Não tem muito mistério, né? É bem tranquilo, tá? Meu projeto ele tá um pouquinho grande aqui porque eu tenho várias coisas que eu estou fazendo aqui dentro, tá? Eu tenho os activities aqui, tem toda a parte das activities aqui que eu estou utilizando. Eu tenho a parte do adaptador aqui, para aquela parte de busca que eu utilizo, né? Eu tenho das configurações, então a configuração Firebase, Firebase Service, que eu utilizo para mandar mensagens, né, para todos os usuários. Então eu mando aquelas notificações que aparecem em cima que você recebe, por exemplo, uma notícia ou uma atualização de algum aplicativo. Essas notificações que ficam suspensas na parte de cima do dispositivo, né? Então eu mando através do Firebase também, tá? Então eu utilizo o Firebase Service. Eu tenho a parte de permissões que eu testo, né? Eu tenho o Recycle Item Click Listener aqui, tá?
E eu tenho também um testar conexão, que daí eu testo se eu tenho rede, tá? Tudo que eu estou fazendo eu tenho que testar se eu tenho rede. Se eu não tenho rede, aí ralou, né? Mas a gente está usando uns chips aqui com a 4G, tá? Por enquanto os testes estão bem tranquilos. Depois eu tenho o helper aqui, tá? Aqui eu utilizo aqui para fazer uma codificação aqui de alguns valores, tá? Para deixar codificado lá no banco. E aqui eu tenho minhas classes modelo, que eu tenho imóvel, renda familiar, topografia e os usuários que estão cadastrados no sistema, tá? Então isso aqui vai tudo pro Firebase lá. E no Firebase lá a gente guarda as informações, vamos mandar tudo como se fosse um JSON, né? Se você já trabalhou com Firebase, você vai estar familiarizado, tá? Então, se você ficou com dúvida, pode deixar nos comentários aí, tá? A gente vai procurar responder ah, na medida do possível, tá? E sempre que eu tiver alguma atualização, né? Sempre que eu vou tentar trazer aqui pro canal essas partes, porque trabalhar com polígono assim, a gente não acha uma grande coisa, tá? Então a ideia é sempre contribuir com a comunidade. E aí também eu vou colocar lá no GitHub, tá? Só que daí talvez aí demore mais umas semanas ainda colocar lá. Mas quando eu colocar lá, eu vou gravar um vídeo e deixo aqui também. Tá bem, pessoal? Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês como começar a trabalhar com polígonos, tá? Com Polygon, tá? Espero que você tenha gostado. Então reveja o vídeo, vai pausando, olhando os trechos de código aí. E se você gostou, dá um like aí, se inscreva no canal para mais novidades. Lembrando que a gente tem umas playlists de assuntos diversos aí bem interessantes sobre mineração de dados, com R, com ECA, tem bastante coisa com R aí, além de mineração de dados, tá? E também algumas coisas sobre mapas, coisas básicas sobre lógica de programação com Portugal Studio, tá? Então tem bastante coisa no canal aí, tá? E tá sempre saindo vídeos novos. Então se inscreva aí, ative as notificações para saber das novidades, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!